inocente ou culpado? Enquanto Jesus caminhava na terra, ele escolheu alguns homens para o seguir, como seus discípulos. Alguns desses discípulos eram conhecidos como Pedro, Tiago, João, Judas. Eram 12. Onde quer que Jesus fosse, muitas pessoas se reuniam. Todos queriam vê-lo e ouvi-lo ensinar. No grande templo, em Jerusalém, os sacerdotes e professores da lei tinham poucas pessoas para os ouvirem falar. Mas quando Jesus chegava ao templo, grandes multidões se reuniam para ouvir. Isso fez com que os chefes e os líderes religiosos ficassem muito zangados e com ciúmes de Jesus. Deve haver uma maneira de terminar com isso, pensavam eles. O único jeito é prender Jesus quando as pessoas não estiverem a ver e depois matá-lo. Mas como? Judas, um dos 12 discípulos, cuidava do dinheiro que pertencia a Jesus e aos seus discípulos. Parte desse dinheiro era usado para as suas necessidades básicas e o restante era dado aos pobres. Mas Judas tinha dinheiro roubado secretamente deste fundo e, como era ganancioso, pensou numa maneira de conseguir ainda mais. Ele conhecia os líderes religiosos e sabia que eles estavam dispostos a pagar por informações sobre como poderiam prender Jesus longe da multidão. Judas bateu na porta dos principais sacerdotes e líderes religiosos e perguntou-lhes se eles queriam a sua ajuda. Eles ficaram muito surpresos e perguntaram: "Tu não és um dos discípulos de Jesus?" Sim, sussurrou Judas. "Mas se vocês me pagarem bem, eu fico feliz em vos ajudar. Nós vamos dar-te 30 moedas de prata se tu nos ajudares", disseram os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos. "Combinado", respondeu Judas. "Ó Judas, tu estás a fazer a coisa certa", disseram os líderes. "Nós temos que parar com o que Jesus está a fazer." A partir daí, Judas procurava por uma oportunidade para entregar-lhe Jesus. Era chegada a Páscoa e Jesus sabia exatamente o que ia acontecer-lhe. Ele foi para uma casa com os seus discípulos para celebrar a refeição da Páscoa. Todos estavam muito felizes, até que Jesus disse: "Um de vocês vai trair-me." Os discípulos ficaram muito surpresos e alarmados. "Quem? Sou eu?" eles perguntaram. Judas sabia que Jesus estava a referir-se a ele. "Serei eu", murmurou Judas, agindo muito inocente. João, que estava sentado perto de Jesus, perguntou-lhe: "Jesus, tu não podes dizer-nos quem é?" Jesus sussurrou para João: "É a pessoa a quem vou dar este pedaço de pão depois de o mergulhar no prato." Jesus então mergulhou alguns pães no prato e entregou a Judas, que alegremente o recebeu. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas e ele imediatamente se levantou e saiu para trair Jesus. Já era tarde e Judas entendeu que Jesus ia para o jardim de Getsemane para orar como sempre fazia. Agora Judas teria a oportunidade perfeita de liderar os principais sacerdotes e líderes religiosos para capturar Jesus. Jesus então disse aos discípulos que eles iriam todos fugir e que o deixariam naquela noite. Pedro disse: "Jesus, se todos te abandonarem, eu não te abandonarei. Eu estou pronto para dar a minha vida por ti." Jesus respondeu: "Pedro, antes que o galo cante amanhã de manhã, tu já terás dito 3 vezes que não me conheces." "Eu nunca faria isso", prometeu Pedro. "Vamos até ao Getsemane orar", disse Jesus. Então Jesus e os seus discípulos foram até ao Getsemane, ao jardim. Quando chegaram, Jesus afastou-se e ajoelhou-se para orar. Ele pediu força, ajuda a Deus para lidar com tudo o que tinha pela frente. Ele sabia que vinham pessoas para o matar. Os discípulos, que deviam estar a orar juntamente com Jesus, adormeceram. Então chegou Judas, juntamente com um grande grupo de pessoas e soldados armados com espadas, prontos para capturar Jesus. Jesus perguntou-lhes: "De quem estão à procura?"
Nós estamos à procura de Jesus, responderam. Eu sou Jesus. Jesus falou com tanto poder que todos eles caíram para trás. Todos ficaram muito assustados, com muito medo. Então Jesus disse-lhes: se é a mim que vocês querem levar, deixem os meus discípulos irem. Então Jesus permitiu ser levado e preso. Eles levaram Jesus perante o sumo sacerdote no pátio para enfrentar o julgamento. Pedro seguiu, mas à distância. Ele queria ver o que é que ia acontecer com Jesus. Nessa mesma noite, Jesus foi interrogado pelo sumo sacerdote e líderes religiosos. Jesus não tinha feito nada de errado. Ele só fez o bem, contou a verdade. Então, eles arranjaram falsas testemunhas para mentir sobre Jesus. Pedro entrou cuidadosamente às escondidas no pátio. Uma empregada viu e disse: tu és um dos discípulos de Jesus. Então Pedro mentiu e disse que não conhecia Jesus. Pedro estava perto do fogo e perguntaram-lhe novamente: tu não és um dos seus discípulos também? Mas Pedro voltou a negar: eu não sou. Mais tarde, vários olharam para Pedro e disseram que ele foi definitivamente um dos discípulos de Jesus, mas Pedro jurou e negou novamente. Então, o galo cantou em Jerusalém. Naquele momento, Jesus virou-se e olhou para Pedro. Pedro lembrou-se do que Jesus tinha dito e sentiu-se tão envergonhado que saiu dali. Pedro chorou em desespero porque negou a Jesus. Os sacerdotes e líderes judeus decidiram: Jesus terá que ser julgado pelo Sinédrio. Tudo isto aconteceu numa altura em que o imperador de Roma e os seus soldados governavam Israel. O sumo sacerdote estava com muita raiva e perguntou no grande conselho: o que deve ser feito com Jesus? Ele alegou ser o Filho de Deus. Quase todos acharam que Jesus devia ser morto por fazer tal afirmação. No entanto, eles não tinham o poder para dar uma sentença de morte. Então, foi decidido trazer Jesus para o governador romano chamado Pilatos, que tinha o poder para sentenciar Jesus de morte. Apenas dois no grande concílio, Nicodemos e José de Arimateia, disseram que não queriam que Jesus fosse morto. Eles ficaram mesmo tristes com esta notícia. Pilatos morava com muitos soldados romanos numa grande fortaleza que estava próxima do templo em Jerusalém. No início da manhã, levaram Jesus até à presença de Pilatos. Quando Pilatos abriu a porta, eles gritaram: aqui está um homem que diz ser o Filho de Deus, tens que o matar. Pilatos não queria fazer isso. Ele achava que Jesus não merecia a pena de morte. Então, eles mudaram a acusação e gritaram: ele se fez rei. Pilatos levou Jesus para dentro e perguntou-lhe se ele era o rei dos judeus. Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Pilatos sabia que Jesus não merecia ser morto e que os líderes judeus tinham era ciúmes dele. Este homem não é culpado de qualquer crime, disse Pilatos. Ele é inocente e não devia ser morto. A grande multidão, que se tinha reunido do lado de fora: ele se fez o próprio rei. Nós não temos nenhum rei, temos um imperador romano. Eles gritaram todos. Pilatos ficou surpreso com o que eles diziam. Ele sabia que os judeus odiavam os romanos a governar sobre eles. Pilatos continuou a interrogar Jesus. Quando a esposa de Pilatos viu Jesus, ela ficou muito assustada e nervosa. Naquela noite, ela teve um sonho muito perturbador, com um homem inocente que se parecia mesmo como Jesus, que não tinha feito nenhum mal, mas iria ser morto de qualquer forma. Então, ela rapidamente escreveu uma carta para Pilatos, implorando para que ele não julgasse ou prejudicasse Jesus. Ela deu a um servo para que ele a entregasse rapidamente a Pilatos. Pilatos leu a carta. Não faças nada com aquele inocente. Eu já sofri muito hoje pelo sonho que tive com ele. Então Pilatos pensou: o que é que eu vou fazer? Então ele teve uma ideia. Em cada Páscoa, um prisioneiro é libertado.
Havia um terrível assassino na prisão chamado Barrabás. Vou dar-lhes a escolher quem querem libertar, Barrabás ou Jesus. Certamente que eles vão libertar Jesus e não Barrabás. Pilatos saiu para junto das pessoas e gritou: quem vocês querem libertar, Barrabás ou Jesus? Para sua grande surpresa, eles gritaram: Barrabás! Liberta Barrabás! O que deve fazer com Jesus? Perguntou Pilatos. Os líderes judeus levaram a multidão a gritar: crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos não teve outra alternativa senão sentenciar que Jesus deveria ser crucificado. Mas para mostrar que ele não quer ser responsável por esta decisão, ele lavou as mãos e as pessoas concordaram. Os soldados romanos ordenaram crucificar Jesus vestido num manto real e até se curvaram diante dele para o gozar. Fizeram uma coroa com grandes espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Bateram-lhe, cuspiram-lhe na cara, chicotearam-no. Agora, os soldados preparavam-se para crucificar Jesus. Tiraram-lhe o manto e vestiram Jesus com as suas roupas. Conduziram-no por toda a cidade de Jerusalém até ao Calvário, o lugar onde crucificavam as pessoas. Jesus teve que carregar a viga mestre para a cruz. Era muito pesada. Algumas pessoas ficaram muito felizes com isso. Outras ficaram tristes, porque Jesus iria ser crucificado e morrer. No Calvário, eles tiraram as roupas de Jesus e pregaram as suas mãos e os seus pés na cruz. Pilatos mandou fazer uma placa de madeira que os soldados pregaram na cruz em cima de Jesus. Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Estava escrito em 3 línguas diferentes, em hebraico, em grego e em latim. Jesus não jurou amaldiçoar aqueles que o maltrataram, como a maioria das pessoas que eram crucificadas faziam. Em vez disso, ele ficou em silêncio. Junto com Jesus, ao mesmo tempo, 2 ladrões foram também crucificados, um do lado direito e outro do lado esquerdo de Jesus. Muitas pessoas zombavam e insultavam Jesus, mas outras ficaram muito tristes e de luto. Entre elas estava Maria, a mãe de Jesus, o discípulo João e Maria Madalena. Os soldados insultaram Jesus por ser o rei dos judeus. Pegaram nas roupas dele e dividiram-nas entre eles. Os sacerdotes e líderes que queriam Jesus morto não ficaram felizes com a placa que estava na cruz em cima de Jesus. Em vez de estar escrito que ele é o rei dos judeus, deveria dizer que ele diz que é o rei dos judeus. Jesus olhou para eles e orou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão a fazer. Os sacerdotes e líderes foram até Pilatos e pediram-lhe para mudar o texto da placa de madeira. Mas Pilatos respondeu-lhes: O que escrevi, escrevi. O ladrão, que estava do lado esquerdo de Jesus, também zombou de Jesus e disse: Tu não és o Filho de Deus, salva-te e a nós também. O ladrão, que estava do lado direito de Jesus, interrompeu: Tu não temes a Deus? Ou és como estes soldados, sacerdotes e líderes? Nós estamos a ser punidos por todo o mal que nós fizemos, mas Jesus é inocente. Voltando-se para Jesus, ele orou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu-lhe: Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Naquele momento, o ladrão entendeu o que era o perdão. Ele estava tão grato a Deus e a Jesus. No meio do dia é quando o sol geralmente brilha mais forte. De repente, ficou muito escuro. Todos ficaram muito surpresos. Jesus clamou: Pai, por que me abandonaste? Jesus estava sozinho enquanto tomava o castigo do nosso pecado. Então Jesus falou novamente: Está consumado. Pai,
em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Depois de dizer isto, Jesus deu o seu último suspiro e morreu. Houve um grande terremoto, o chão tremeu e todos ficaram muito assustados. O centurião romano, encarregue dos soldados que tinham escarnecido e crucificado Jesus, viu tudo o que tinha acontecido e percebeu que tinha agido mal. Ele louvou a Deus e disse: certamente este homem era filho de Deus. Ele sabia que Jesus tinha morrido para salvar as pessoas dos seus pecados. Naquela noite, Nicodemos e José de Arimateia foram até Pilatos e perguntaram-lhe se poderiam enterrar o corpo de Jesus. Pilatos ficou muito surpreso porque Jesus estava morto. Ele chamou um oficial que lhe contou tudo o que tinha acontecido. Nicodemos e José de Arimateia tiraram o corpo de Jesus da cruz, embrulharam no pano de linho limpo com cheirinho doce, carregaram o corpo para uma nova tumba que pertencia a José de Arimateia e colocaram uma grande pedra na frente da entrada. Maria Madalena seguiu-os e viu onde eles enterraram Jesus. Então ela foi para casa, ela chorou. Ela não sabia, era que 3 dias mais tarde ia ter uma grande surpresa. Os sacerdotes e líderes judeus sabiam que Jesus tinha dito que viveria novamente depois de estar morto há 3 dias. Eles estavam muito preocupados com essa possibilidade. E se os discípulos removerem o corpo e tentarem enganar as pessoas a dizerem que Jesus ressuscitou? Precisamos colocar soldados a guardarem a tumba para que ninguém roube o corpo de Jesus. Dirigiram-se até Pilatos e perguntaram: permites que coloquemos soldados a proteger o túmulo de Jesus? Pilatos consentiu. Os líderes judeus e os sacerdotes estavam agora muito felizes porque a tumba estava protegida. Os soldados pensaram: isto vai ser um trabalho muito fácil. Ninguém tinha permissão para rolar a grande pedra e remover o corpo de Jesus. Os discípulos de Jesus estavam com muito medo. Eles achavam que poderiam ser mortos também. Eles trancaram as portas e ninguém se atreveu a sair de casa. Os soldados continuaram a guardar o túmulo. Eles tinham de vigiar, tanto de dia como de noite, e eles não podiam adormecer. Se eles adormecessem, eles iriam ser severamente punidos. Mas de repente, num domingo de manhã, um poderoso anjo de Deus desceu do céu e removeu a pesada pedra que estava na frente da entrada. Houve um grande terremoto e todos os soldados caíram para o chão em absoluto terror. Rapidamente fugiram do túmulo. Eles viram que o corpo tinha desaparecido e que estava um anjo sentado sobre a grande pedra. Os soldados correram até aos sacerdotes e líderes judeus para lhe dizerem o que tinha acontecido. Os sacerdotes ficaram muito surpresos e alarmados. O que vamos fazer agora? Eles decidiram subornar os soldados com muito dinheiro para eles dizerem que os discípulos removeram o corpo de Jesus enquanto eles estavam a dormir. E os soldados ficaram felizes em dizer mentiras por dinheiro. Maria Madalena chorou todo o tempo desde que Jesus foi crucificado. Cedo de manhã, ela ia até ao túmulo com perfumes caros e especiarias para embrulhar o corpo de Jesus para que cheirasse bem dentro do túmulo. Então ela pensou: como eu consigo entrar dentro da tumba com uma pedra grande e pesada a tapar a entrada e os soldados a protegê-la? Quando ela chegou perto da tumba, teve uma grande surpresa. A grande pedra tinha rolado para longe da entrada e os soldados foram embora. Então ela olhou para dentro da tumba e viu que o corpo de Jesus tinha desaparecido. Apenas as ataduras que envolviam o corpo de Jesus e o pano que tapava o seu rosto estavam lá, dobrados bem direitinhos. Maria saiu apressadamente para ir contar ao Pedro e a João. Quando Pedro e João ouviram o que Maria disse, foram até ao túmulo de Jesus. Entraram na tumba e ficaram muito surpresos. Afinal, o que é que aconteceu com Jesus? Pedro e João saíram dali, mas Maria permaneceu lá. Maria Madalena continuou lá a chorar.
muito triste que ela estava. Até que apareceu um anjo e lhe disse: Maria, eu sei que tu estás à procura de Jesus o crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou dos mortos. Vai e avisa os discípulos. Jesus apareceu e ficou atrás de Maria. Maria pensou que fosse o jardineiro e perguntou sem se virar: Sabes onde está o corpo de Jesus? Jesus só precisava de dizer uma palavra a Maria para ela entender que era ele que estava ali. Jesus disse o nome dela: Maria. Maria virou-se e ajoelhou-se aos pés de Jesus. A coisa mais incrível tinha acontecido. Jesus ressuscitou! Ele não está mais morto! Maria foi até à casa onde estavam os discípulos e contou-lhes o que tinha visto. Mas os discípulos não acreditaram nela. Pensavam que ela estava a imaginar coisas. Mais tarde, sem estarem à espera, e mesmo com as portas de casa trancadas, Jesus apareceu no meio dos discípulos. Ele mostrou as feridas das suas mãos e dos seus pés. Ele está vivo! Um dos discípulos, Tomé, não estava na sala quando Jesus apareceu. Quando ele ouviu os outros discípulos a dizerem que Jesus tinha ressuscitado, apenas sorriu e disse: Enquanto eu não colocar os meus dedos nas feridas que os pregos fizeram nas mãos de Jesus, eu não vou acreditar que ele está vivo. Uma semana depois, quando Tomé estava com os discípulos, Jesus apareceu novamente. Ele chamou Tomé: Vem e coloca os teus dedos nas feridas das minhas mãos. Tomé estava completamente abalado. Jesus, meu Senhor, meu Deus! Alguns dias mais tarde, os discípulos foram à Galileia e Pedro queria ir pescar. 6 outros discípulos foram com ele. Eles pescaram a noite toda, mas não apanharam nenhum peixe. Eles já estavam tão cansados e desapontados. Então, eles viram alguém na costa que falou com eles: Lancem as redes novamente, agora do lado direito do barco. Eles obedeceram. Quando eles lançaram a rede do lado direito do barco, imediatamente ficou cheia de peixes grandes. Eles ficaram tão felizes. Um dos discípulos então percebeu que deveria ser Jesus na praia. Quando Pedro ouviu isso, ele saltou rapidamente para a água e nadou até Jesus, que estava na praia. Lá, Jesus conversou com Pedro e perguntou-lhe 3 vezes se ele o amava. Vocês lembram-se? Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Então Pedro respondeu 3 vezes que ele amava Jesus. Ele sabia que Jesus o amava e que o tinha perdoado. Depois da Páscoa, Jesus esteve com os seus discípulos por 40 dias. Apareceu a várias pessoas durante esse tempo. Jesus deixou uma ordem: Ide e ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Eu estarei convosco todos os dias. Passados 40 dias, Jesus subiu aos céus, na presença dos seus discípulos. Os discípulos fizeram exatamente como Jesus disse. Tomé, por exemplo, foi para a Índia e lá falou sobre Jesus. Pedro pregou em Jerusalém que Jesus levou sobre ele os nossos pecados quando morreu na cruz e que ressuscitou para nos salvar. Várias pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. João foi até à cidade de Éfeso e pregou para as pessoas aceitarem Jesus no seu coração. Mais tarde, ele foi preso e teve uma visão do céu, onde Jesus lhe disse para ele não ter medo, pois Jesus está vivo para sempre. Ele triunfou sobre a morte. Jesus era inocente. Morreu e ressuscitou para nos salvar. João escreveu: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna.